Estamos com mais um programa Ecologia em Ação. Temos como convidado o advogado Gustavo Pereira, que vai conversar conosco sobre diversos temas ambientais, sociais, de moradores de bairro, eleições, segundo turno. E assim nós vamos oferecendo ao telespectador mais algumas noções do pensamento da sociedade de Joinville. O advogado Gustavo é um militante, é um voluntário nas questões da coletividade. Ele tem feito um trabalho muito bom. Ele tem imposto também algumas ações para regularizar o Conselho da Cidade, mas ele vai falar isso depois conosco. Mas antes de começar a falar com o Dr. Gustavo, eu gostaria de passar para vocês algumas informações de uma reunião que aconteceu na terça-feira no CIS, hoje chamado CEDUP, reunindo presidentes de associações de moradores. O próprio diretor do CEDUP estava presente, Polícia Militar, Fundema, representantes da Fundema, representantes do IPUJ, para discutirmos a questão da ALL, América Latina Logística, que há muitos anos vem criando sérios constrangimentos para o povo da região sul da cidade de Joinville. Do momento que eles assumiram o transporte e alugaram a rede, eles não fizeram investimento algum. Os trilhos são uma barbaridade. Não sei como os trens não caem de cima desses trilhos. São tortos, são sem alinhamento, sem nivelamento, dormentes podres. O povo dos bairros pede, pelo amor de Deus, para que alguém conserte aquilo, porque eles têm medo que essas composições caem em cima das casas, muitas próximas dos trilhos. Então, essa questão ontem lá no CETUP foi discutida com a coordenadora, a Aimee Bittencourt. É uma lutadora que desde 2002 vem instigando, vem convidando a sociedade para que ela se engaje numa solução para o problema dos trilhos que atinge 130 mil pessoas que moram nesses bairros por onde passa a via férrea. A via férrea é da Rede Ferroviária Federal, o patrimônio é do governo federal, e o governo federal alugou esses trilhos para a América Latina Logística para transportar soja, milho para os compradores da Europa para alimentarem porcos. Então, plantam a soja no território brasileiro, levam a fertilidade junto com a soja, levam a fertilidade junto com o milho, destroem toda a natureza, derrubam a Amazônia e transportam mal e porcamente essa carga toda nos trilhos que estão pedindo socorro para os portos como São Francisco do Sul. Então, o constrangimento. Essa semana, uma composição fechou 6 passagens de nível durante 1h15 1h15, atrapalhando a vida de muitas pessoas que estavam desesperadas dentro dos carros. Trancaram-se, perderam reuniões, perderam compromisso, deixaram de levar os filhos para a escola. Exatamente às 11h30, às 5h30, a ALL fecha as passagens de nível na maior arrogância de uma empresa americana. A maior arrogância. E a ALL não mandou representante para a reunião, apesar de ter sido convidada. O que se discutiu nessa reunião? Lá nós discutimos o projeto do contorno. Esse projeto do contorno ele foi apresentado por um engenheiro do IPUJ, que contou para os participantes dessa reunião o que realmente aconteceu com esse dinheiro do PAC, como esse projeto foi mal elaborado. Esse projeto foi construído em parte em cima de área de turfa. A engenharia sabe o que é turfa, não dá para aterrar a turfa, que ela afunda e sai que nem pasta de dente dos lados da futura via férrea.
Uma fortuna foi enterrada lá onde hoje é a Curva do Arroz, perto das construções que estão sendo feitas pela UFSC, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Erros em cima de erros, fazendo atrapalhadas com o dinheiro do contribuinte. Muito bem. Já tinha uma verba de 250 milhões, e isso o engenheiro vai explicar para vocês, que estava destinada por esse PAC que tem aí, e ele disse na reunião de que esse dinheiro não foi liberado porque todo o dinheiro desse PAC foi para as cidades onde se construirão os mega estádios. Portanto, o Brasil parou para atender aos interesses da FIFA. Então, o contribuinte brasileiro paga essa conta para ver os caras jogar futebol. Essa é a inversão de valores que nós temos aqui. Mas a reunião também, ela tratou de outros temas, não só do contorno. O contorno está com um projeto, está sendo refeito. Foi um projeto equivocado, certamente para atender interesses dos proprietários daquelas áreas, daqueles banhados, que não, eu quero que passe aqui. Não, mas aqui não pode, não, mas eu quero, eu sou do partido, eu quero. Então fizeram em cima de um banhadão. Não tem dinheiro que pague para fazer o grade daquele trecho da ferrovia ali perto da Curva do Arroz. É dramático. A engenharia ali foi arranhada, como sempre nas obras públicas. Mas se discutiu também a questão das passagens de nível. A prefeitura foi condenada a construir cancelas automáticas nas principais passagens de nível na cidade de Joinville. Só que a prefeitura não está cumprindo a determinação judicial. Alegam que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Atropelam policiais, atropelam bêbados, atropelam cachorro, atropelam carros, atropelam ônibus e sai da frente que eu sou americano e eu estou com a soja que vai para os Estados Unidos e para a Holanda. Essa é a figura do colonialismo que está sendo imposto contra o povo de Joinville, de Jaraguá, de Guaramirim e assim por diante. E também foi discutida a questão do barulhaço. A buzina dessas composições, elas não desligam, elas passam por 8 quilômetros pelo sul da cidade de Joinville com a buzina acionada. Um deboche. Quem mora perto dessa via ferroviária, dessa ALL, está pedindo para morrer. Os imóveis não têm mais valor algum. Ninguém compra a casa onde passa o trem da ALL. Se tivesse cancela, se a prefeitura de Joinville tivesse investido em cancela, o trem não precisaria mais buzinar. A cancela fecha, sinal de campainha, e não abre enquanto o trem não acabar de passar. Ele não, o operador da locomotiva não precisa debochar mais da gente. É nessa arrogância dessas ferrovias americanas que implantaram o mesmo sistema aqui, como é nos Estados Unidos. É na buzina e sai da frente. Não tem cancela. Já o sistema de trens da Europa é diferente, é de respeito à pessoa humana. Todas elas com cancela. Na zona rural tem cancela automática. E o trem passa a 150, 180 km por hora por dentro das cidades. E os trilhos são todos costurados. Não faz barulho. Não há aquele toc-toc, toc-toc. Não existe isso. É respeito para com o cidadão. E isso nós discutimos nessa reunião, na terça-feira à noite, das 19h30 até as 21h30. O povo está pé da vida, porque não consegue nesses anos todos dar uma solução. Nem as cancelas, que é a parte mais barata e que a justiça já definiu a aplicação, nós estamos conseguindo. O povo vai se reunir mais vezes, nós vamos discutir essa questão. E a partir de abril do ano que vem, porque agora, com o segundo turno, mais a posse em janeiro, mais o carnaval, mais não sei o quê, nós só vamos poder começar no Brasil a trabalhar novamente em abril, quando o pessoal do Brasil toma um pouquinho de consciência e vai
fazer a sua parte como cidadão. Então, até abril, o Brasil para. É assim. Vem Natal, vem Ano Novo, vem Carnaval e não sei mais o que tudo. E feriado em cima de feriado. A economia, assim, sofre. Mas o povo da região sul de Joinville começa a se movimentar e vai fazer pressão. Porque o contorno tem que sair. E nós sabemos que nos próximos 8 a 10 anos não vão completar esta obra. Existe até projeto já do IPUJ para usar a ferrovia depois que ela passar para o contorno. Planejar, propor, apresentar à sociedade o que a gente fez para a CIG, para a CDL e todos aqueles que a gente participou em audiência, a gente fez uma apresentação dessa proposta. Ela não é definitiva, é uma proposta, a gente tem que pensar em algo para se fazer nesse trecho. A gente sabe que a carência de deslocamento do leste a oeste é difícil, nós estamos com essa dificuldade hoje, então essa é uma proposta. E o binário funcionaria, com 2 pistas para automóvel, corredor de ônibus, ciclovia, passeio dos 2 lados. É um projeto muito interessante, é um dos projetos que será apresentado. Houve lá na reunião quem apresentasse um projeto do metrô do Vale do Itapucu. Um metrô que sai de São Francisco, vai até Corupá, em 2 vias, 2 linhas de trem. Bitola larga, como é praticado nos países do primeiro mundo. E com velocidade mais alta, levando professores, estudantes para São Francisco, Corupá, Guaramirim, Jaraguá e Joinville. O metrô do Vale do Itapucu. Nós não podemos perder isso. Não podemos deixar que aconteça como aconteceu com a ferrovia que saía de Itajaí até Trombudo Central. Lotearam toda a rede, os políticos lotearam tudo, autorizaram as pessoas a construir casa em cima da faixa da rede ferroviária federal. Impunemente. Mas nós vamos voltar ao assunto no segundo bloco com o doutor Gustavo, que vai comentar alguma coisa sobre o Conselho da Cidade. Voltamos já. Estamos trazendo novamente para o nosso programa Ecologia em Ação o Dr. Gustavo Pereira, que tem assim feito um trabalho voluntário em Joinville muito interessante. Mais gente deveria fazer esse trabalho, porque ele tem muita coragem. Ele é peitudo, ele desceu do muro. Ele foi para o lado da sociedade. Está sendo processado por autoridades, está com a vida meio ilhada, mas ele é inteligente e ele tem o apoio das bases. E ele tem também o apoio do Ministério Público. Ele não precisará contar essa história, porque ela está sendo divulgada, ela é notória, é transparente. É o que eu sei pelo programa, é isso. Então, doutor Gustavo, seja bem-vindo aqui no nosso programa. É um programa descontraído e eu vou fazendo a primeira pergunta. Obrigado. Como você interpreta as atividades político-partidárias dos candidatos no segundo turno em Joinville? Como é que essas autoridades, esses candidatos se comportaram? Inicialmente eu queria te cumprimentar, Gert, e também cumprimentar os telespectadores e dizer que é uma honra novamente estar no teu programa, agradeço as tuas gentis palavras, Eu só queria, se você me permite, fazer uma pequena correção. Seja à vontade. Na realidade, assim, eu não tive nenhum processo contra a minha pessoa em razão do meu envolvimento nessa questão do Conselho da Cidade, nem a nível de órgão de classe. Mas houve ameaça? Não, na verdade eu recebi alguns recados, de pessoas, não, a gente recebe. de algumas pessoas que ficaram muito descontentes, mas a democracia se constrói dessa forma, Já o Chico Mendes levou um chumbo na cara, Eu espero, e que o bom senso prevaleça e assim, eu sou cristão, Não... Mas e como é que você vê essa questão como é que foi essa jornada de 15 dias nesse segundo turno? Porque isso é uma nova eleição, Olha, os candidatos se comportaram à altura do nível, da inteligência, do tamanho da cidade de Joinville? Sim, o segundo turno sempre é uma nova eleição,
mas eu acho que nós tivemos uma regressão, assim, eu digo isso como cidadão, eu fiquei assim muito triste, né? Assim que o programa eleitoral ele voltou a ser exibido, né, após 48 horas após o pleito do dia 7, 72 horas, então nós tivemos alguns dias de propostas, de ideias, projetos, né, de ferramentas de gestão, né, de cada candidato apresentando, e depois se iniciou uma saraivada de ataques baixos, ataques rasteiros, né? Isso traz o sentimento de repúdio da sociedade. Nós não gostamos, pelo menos eu como cidadão, né? Como cidadão como eu não gosto de ligar a televisão, de acessar as redes sociais e encontrar ataques, assim, aleivosias, insinuações, reportagens. Isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que nós regredimos nesse processo político. Você não acha que essas propostas foram muito fracas? Porque o prefeito de Joinville, ele é prefeito de uma macro-região, quase de uma região metropolitana. Ele deveria apresentar propostas junto com os municípios vizinhos, como problemas, por exemplo, da rede ferroviária federal, como a ALL transitando por esse município. Né? A mobilidade entre esses municípios, que Joinville depende agora com a GM aqui em Joinville, mais a BMW, a Bayerische Motorenwerk lá em Araquari. Quer dizer, está todo mundo batendo palma. Eu acho que não é bem assim. Vai sobrar para nós. Eu acredito que, assim, claro que um planejamento com, assim, com os municípios, isso é muito importante. Eu confesso para você que, assim, eu li en passant o programa dos dois candidatos que estão no segundo turno, né? E achei, assim, as propostas, ao meu julgamento como eleitor, assim, medianas, né? Mas eu acredito que ano que vem, conforme o resultado das eleições no dia 28, nós iremos avaliar, né, a escolha que vai ser feita no dia 28. Né? É o que eu posso dizer. Muito bem. Vamos fazer mais uma pergunta aqui para o doutor Gustavo. Já falamos e vou fazer a pergunta novamente. Será que os candidatos terão essa visão regional para desafiar grandes problemas da metrópole Joinville? Isso eu acredito, assim, eu diria que só o tempo vai dizer, né? Essa visão ela é muito importante para o desenvolvimento de uma forma sustentável, de uma forma planejada, de uma forma integrada, né? Não se desenvolve o município vizinho sem que isso tenha consequência no município de Joinville, né? São políticas públicas de execução. Agora, quem for o gestor, ele vai ter que implementar essas políticas públicas, vai ter que ter coragem, vai ter que ter ideias, e vai ter que executar isso. Agora, não dá para ficar só nas promessas, no disse-me-disse, né? Então, nós, como cidadãos, a gente não aguenta mais esse tipo de comportamento. Eu, como cidadão que já fui candidato a Senado e fui candidato à vereança na década de 80, eu conheci a fundo e por trás dos bastidores como é que se faz política sem vergonha, como se faz trapaça, como se mente. Eu fiquei enojado quando deu o score da minha eleição de vereador. Eu fiquei contente por não ter sido eleito. Para trabalhar escarafunchar nessa baixaria que são esses ambientes legislativos, todos os jogos de interesses, tudo é combinado, e o povo que se lixa, o povo não conhece nada, não sabe de nada, porque também tem culpa, né? Não participa, né? Mas eu achei fraquíssimas as duas propostas, mas muito fracas. A maior cidade do estado apresentando propostas fraquíssimas. O candidato de uma cidade como Joinville tem que ser um estadista. Tem que pensar grande, né? Tem que ser um líder regional. Nós temos que escolher esse tipo de candidato, um líder regional. Imagina, Araquari está fazendo projetos de uma fundição. A fumaça vem para nós. Zona Sul vai levar nas ventas a fumaça das fundições de Araquari. Já não foi feito o Distrito Industrial de Joinville na Zona Sul por causa disso. Quando nós decidimos que o Distrito Industrial seria... Na região norte, né? Mais na região norte, porque o vento sopra a serra do mar para cima. Agora Araquari é um estado independente, tem uma série de facilidades, é um município pobre, e isso então conta uma série de incentivos para as empresas se estabelecer lá. Não existe fiscalização depois dos projetos implantados. Mas, doutor...
O que eu sei é que lá a legislação é bastante flexível, né, em Araquari, né? Isso é o que a gente ouve dizer, né? Eu te perguntaria, já que você também pode ser até um dia que você vai ser um candidato, eu até gostaria que você fosse. Não sei. Como você, eleito prefeito, escolheria o teu secretariado e as presidências das fundações? Você, como você se comportaria? Não estou dizendo como é que os prefeitos devem fazer, mas como você, vamos fazer uma suposição. Bom, fazendo uma suposição e considerando que, assim, eu como cidadão, eu não estou vinculado a nenhuma agremiação partidária, não tem essa contaminação do ambiente político, né? Eu faria a escolha de forma técnica, né? Eu acredito que gestores, né? E nós sabemos que dentro da prefeitura hoje tem bons quadros, nós temos lá, concursados, pessoas de experiência, pessoas especializadas no exterior. Pago pelo dinheiro do contribuinte. Então essas pessoas, elas teriam que ocupar postos chaves, né? E ser uma gestão técnica, não uma gestão política, né? Eu acho que esse é a primeira preocupação para um administrador, né? Não adianta mais esse negócio de colocar companheiro, colocar amigo, colocar, né, então, gente... lotear o poder, né? Hoje, cada vez que se coloca um político, você está loteando são o poder, 900 cargos comissionados, né, se eu não estou enganado. Mais ou menos isso, ou mais. Então, acho que tem que reduzir isso. Hoje eu não tenho números, mas reduzir isso drasticamente e primar pela qualidade. Há 5 anos atrás não existia comissionado. Ninguém conhecia essa palavra. Isso é coisa recente. Não sabia. E os vereadores em Joinville não ganhavam nada também. Isso tudo foi em benefício do poder legislativo dos anos para cá. Mas, Gustavo... Essa seria a minha avaliação. E eu gostaria de entrar num tema também que é de teu conhecimento. Como você é presidente de uma associação de moradores. Perfeito. Você tem se envolvido também no Conselho da Cidade. Essa montagem que foi feita, dizem que é dentro da lei, foi certa essa montagem? Bom, Raquel, essa divisão do poder? Assim, antes de responder a tua pergunta, eu só queria dizer assim, que essa minha manifestação agora é como cidadão, não estou falando como advogado, né, até porque eu sou procurador em alguns processos, né, que envolvem o poder público. Mas a essência dessa discussão, e o Poder Judiciário assim entendeu, é de que os atos preparatórios da conferência, e é importante a gente reconhecer que houve uma evolução muito grande. Tá? Então, não é só dizer o que tem de ruim. Né? Eu notei que houve uma Então, boa a partir do mês de maio, quando o Ministério Público expediu aquelas recomendações, o Poder Executivo se sensibilizou, o IPUJ trabalhou bastante, nós sabemos disso. Né? Houve uma evolução, tanto é que foi aprovado a Lei Complementar 380/2012, que ela contempla toda a Constituição do Conselho da Cidade. Então, houve uma grande evolução, né? Isso a gente tem que reconhecer. Agora, o que não ficou definido na lei, né, e a lei está disponível no site do Jornal do Município, né, é a forma de como seriam eleitos os conselheiros. Ela não diz que o cidadão comum que tem CPF não pode participar do conselho. A lei não diz isso, né? A lei não diz? Não, a lei não veda que o cidadão comum, pessoa natural, então essa é a minha avaliação como pessoa, como cidadão, né? Ela não veda que o cidadão comum concorra ao cargo de conselheiro no Conselho da Cidade. O que ocorreu? Houve a elaboração de um regimento, e esse regimento estabeleceu a democracia do CNPJ. Então, só participa quem tem CNPJ ou estatuto. E a Justiça entendeu que isso não é democracia. Então, essa foi a essência do que aconteceu. Bom, provavelmente nós só vamos ter atividades relativas ao Conselho a partir de março do ano que vem, né? Isso eu acredito que antes não vai acontecer, porque vai ter que colocar secretários, presidente de fundações, presidente do IPUJ, isso leva um tempo até o pessoal sentar na cadeira, esquentar, para depois se soltarem e definirem o Conselho. Mas o programa agradece mais uma vez a tua presença. Muito obrigado. Aqui, Ecologia em Ação, eu acho que enriqueceu bastante a discussão, tanto política como questões sociais, e é esse o nosso objetivo, oferecer aos telespectadores um programa livre, um programa aberto, um programa transparente, onde as ideias são importantes e devem ser respeitadas. Até o próximo programa.